Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda entrevistamos o senador José Aníbal, do PSDB. Nós vamos conversar com ele sobre orçamento secreto, PEC dos precatórios, teto e tudo o que aflige a economia brasileira. Senador, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui com a gente. E eu Muito queria obrigado pelo convite, prazer igual. Senador, eu queria começar perguntando, qual é a chance da PEC dos precatórios ser aprovada no Senado do jeito que ela está? A gente viu que na Câmara dos Deputados a PEC contou com o apoio de uma parte significativa da bancada do PSDB, mas parece que no Senado a posição é outra. Então eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho a posição do PSDB nessa confusão e se o senhor acha que a PEC acaba sendo aprovada no Senado do jeito que está. Olha, do ponto de vista da bancada, do que eu pude conversar com a bancada ontem e hoje, nós não vamos chancelar a proposta feita pela Câmara. E acho também, pelo que vi hoje no plenário, inclusive nos momentos em que eu colhi assinaturas de apoiamento para a minha PEC, precisa de 27 assinaturas, e já consegui as 27 assinaturas, eu vi muitos questionamentos à PEC aprovada pela Câmara. Eu acho até natural isso, porque a PEC da Câmara, ela rompe o teto de gastos. Esse teto de gastos foi um mecanismo que usamos em 2016 para limitar os gastos públicos, não ficar estourando o orçamento todo o tempo, e essa âncora fiscal se faz cada vez mais necessária na situação em que encontramos. É como você tirar a âncora de um barco que está no mar meio revolto. Tirando essa âncora, ele pode facilmente chegar nas pedras, né? Quer dizer, ele pode entrar numa deriva completa. E, de outro lado, a PEC promove o calote dos precatórios. Os precatórios são dívidas líquidas. A maior parte dos precatórios são previdenciários e trabalhistas. E tem muitos precatórios de pequenas desapropriações. Uma parte expressiva, mas não a maior, são grandes precatórios, que estão na mão de escritórios de advocacia, de empresas financeiras. E o que propomos, isso é um projeto meu específico, que pode incorporar essa PEC do Senado, se conseguirmos fazer uma PEC alternativa, é que aquilo que puder pagar de precatórios com o que está previsto no orçamento do ano que vem, que são 50 bilhões, seja pago, menos os 16 bilhões que correspondem a um Fundef atrasado, que tem que ser pago também, mas são extrateto. Então, você teria, dentro dos 90 bilhões a pagar, você teria, de fato, 76 bilhões, 74 bilhões. Tem 50 no orçamento, você teria remanescente 24 bilhões a pagar dos precatórios, que são grandes precatórios que podem ser pagos em negociação, numa mesa de negociação entre portadores de precatórios, pessoas que devem à União. A União pode oferecer também imóveis, né? Pode oferecer também outras alternativas do ponto de vista de outorga, enfim, fazer uma negociação e pagar todos os precatórios. O importante é que, na proposta deles, joga 50 bilhões de precatórios para 2023. A soma de precatórios a ser pago em 2023 poderá ser muito próxima à que está hoje, de 90. Você vai pegar 50 em 2023, mais 90 serão 140 bilhões. E isso vai virar uma bola de neve. Então, nós estamos evitando que isso aconteça e, de outro lado, estamos impedindo que o teto seja rompido. A nossa proposta, que tem cinco pontos básicos, que são o conteúdo fundamental da proposta, ela chega a 76 bilhões de reais, que são suficientes para pagar esse programa de auxílio emergencial, 45, 46 bilhões, e ainda remanescem 30 bilhões para que o governo possa consertar, digamos assim, cobrir buracos que estão nesse orçamento feito agora, que é um orçamento que eu tenho caracterizado como esculhambamento.
Ô, senador, numa emissora de televisão, me parece na manhã de hoje, você denominou esse projeto que foi aprovado na Câmara de um caminho do que você chamou esculhambamento do orçamento, etc. E agora, né, no final do dia, apresentou, já acolheu as assinaturas e e deu entrada agora no início da noite a um projeto de sua autoria que é alternativo a essa PEC dos precatórios. Eu queria entender, e ao mesmo tempo os espectadores nossos entenderem também, como é que poderia ser a tramitação. Se o seu projeto for aprovado no Senado, isso voltará à Câmara, e como é que você vê a chance disso vir a ser aprovado na Câmara, do seu projeto? Olha, aprovado no Senado, a gente pode votar aqui 2 turnos no mesmo dia, porque é uma emenda constitucional. Em seguida, pode ir para a Câmara, e a Câmara, o projeto é muito simples, ele tem a virtude, ele é um projeto consistente do ponto de vista dos números, mas ele é simples, fácil de entender. Não tem como ficar inventando alguma coisa adicional para esse projeto. Portanto, eu espero, se for aprovado no Senado, que ele possa ir para a Câmara e também ser rapidamente aprovado. Agora, o meu projeto não contempla várias questões que foram contempladas pelo projeto da Câmara. Inclusive, o projeto da Câmara libera 90 bilhões de reais. Uma parte, então, para o auxílio emergencial, mas a outra metade, 40 e tantos bilhões, para livre iniciativa do governo. Inclusive, uma previsão de que nisso estaria uma boa parte daquelas emendas do orçamento secreto, digamos assim. Então, meu projeto não contempla nada disso. Ao contrário, meu projeto contempla, entre os recursos para formar esse fundo necessário a bancar o auxílio emergencial e a corrigir buracos que estão no orçamento, contempla os 18 bilhões de reais de emendas de bancada e emendas individuais serem incorporados a esse fundo no ano que vem, 2022. 2023 muda. Se os parlamentares não quiserem incorporar os 18, quiserem incorporar a metade, assim mesmo ele continua sendo suficiente. Até se zerar esses 18 bilhões, nós ainda teremos o necessário a bancar o auxílio emergencial e mais 13 bilhões para que o governo possa organizar melhor o seu orçamento. Agora, nada de, de orçamento secreto, não tem nada previsto aí. Agora, senador, durante 18 anos o Bolsa Família funcionou e foi um programa, enfim, reconhecido e acabou virando um certo consenso no Brasil de que era necessário uma renda básica, né, para pessoas mais vulneráveis. Mas ele sempre funcionou, inclusive em momentos depois da implantação do teto, sempre se pôde pagar o Bolsa Família. Então, agora o que se fala muito é o seguinte: a questão de pagamento para pessoas vulneráveis está sendo usada para, na verdade, se ampliar o dinheiro para gastos em ano eleitoral, ou seja, alguns parlamentares chegaram até a falar numa certa chantagem, quer dizer, você não vota nessa gastança, vamos dizer assim, e acaba rejeitando o auxílio, né. Então, o que que o senhor acha dessa coisa ter sido encaminhada junto, né, no mesmo projeto? Se foi, de fato, uma certa chantagem e por que que a gente tinha um programa funcionando há 18 anos, que nunca precisou desorganizar, nunca desorganizou o orçamento de governo algum, e agora a gente percebe toda essa discussão e essa movimentação que acaba liberando recursos muito além do que vai ser gasto com pessoas vulneráveis. Nós tivemos uma pandemia, né, que revelou toda a insuficiência de renda brasileira, milhões de brasileiros, sobretudo numa situação de pandemia, então muitos perderam totalmente a renda. Aqueles programas feitos ao longo do ano passado foram fundamentais. Agora, é preciso continuar, porque a economia chegou a ter um pequeno crescimento na metade desse ano. Depois, todas aquelas instabilidades criadas pelo presidente da República, que chegaram a configurar uma ameaça de golpe de Estado, abortaram essa retomada do crescimento. E com isso também do emprego, das rendas, dos bicos.
E o número de brasileiros que hoje está numa situação de miséria e de total insuficiência de renda cresceu muito. Então tem que haver um auxílio emergencial. Nunca houve problema com o financiamento do Bolsa Família. Agora existe problema nessa área e também essa nova emergência, que é pelo menos uma renda suficiente para que as famílias tenham o que comer. Há muitas outras coisas a serem feitas. Nós votamos aqui um bônus para o botijão de gás, e hoje, eu conversando com especialistas da área, eles me disseram que é possível fornecer 10 mil botijões de gás a cada 2 meses por um valor de 12 bilhões de reais. Devia-se fazer isso. Para uma família, a renda média dos brasileiros é 2 mil reais. Um botijão de gás a 120 reais significa 6%, 6, da renda média dos brasileiros. O governo tinha que estar muito focado nessas questões. Não é? No entanto, nós estamos aí com uma crise hídrica, com uma crise elétrica. A expectativa é que no ano que vem o custo da energia seja 19 a 21% maior que nesse ano, que é uma paulada, né? As pessoas gastarem uma parte expressiva da sua renda com a aquisição de um botijão de gás. Mas, enfim, o governo está muito desorganizado, age por impulsos. Vendo essa emergência, ele viu também uma oportunidade de liberar recursos adicionais para ele continuar fazendo populismo. Na minha cabeça, esse governo até imagina, com possibilidade, chegar no mês de junho do ano que vem, ou maio, isso só pode ser feito 6 meses antes da eleição, e dar um novo aumento para esse auxílio emergencial, não porque está preocupado efetivamente com os brasileiros, mas porque isso pode melhorar o desempenho eleitoral do presidente. Aliás, ele não cansa de deixar claro que toda a ação dele tem esse foco. Né? O fato é que, nesse momento, nós estamos tentando corrigir uma coisa que foi aprovada na Câmara e usou-se isso como pretexto para liberar recursos adicionais para o tal orçamento secreto e recursos adicionais para o governo dispor desse recurso do modo que acharam melhor. E nós temos visto até aqui que esses recursos adicionais disponíveis para o governo são usados para fazer política e política de reeleição, e não para atender efetivamente a população. Até porque a má condução da política econômica já nos levou a uma inflação de mais de 10%. Isso tende a se acentuar. Se não se recriar credibilidade nas instituições do Brasil, a própria OCDE já disse isso, se não se recriar confiança no Brasil, nas regras do jogo, o investimento não irá. Quando ameaça romper o teto, quando você dá calote em dívida líquida e certa, que é dívida de precatórios já julgados sem possibilidade qualquer de recurso, você sinaliza que o governo muda a regra do jogo no meio do jogo. Isso não é bom. O investimento fica mais arisco ainda e o Brasil está perdendo fortemente posições nessa área a favor de outros países também com grau médio de desenvolvimento, como o Brasil. Então, há sim interesse político, né? Há sim um propósito de oferecer ao governo oportunidades a fazendo políticas populistas, que têm propósito eleitoral, e não cuidar da economia verdadeiramente, de modo que a gente consiga recriar credibilidade, credibilidade que então pode segurar a inflação, segurar câmbio e estimular investimento que gera emprego. Senador, na página do antigo Bolsa Família, que foi finalizado agora, já foi aberto o cadastramento das famílias para o novo Auxílio Brasil. Bem, há uma série de requisitos que estão lá explicitados, mas pela leitura deles, obviamente, não se consegue simplesmente calcular quanto será o percentual exato, o número de famílias brasileiras que serão alcançadas, alvo desse novo Auxílio Brasil. Como o senador relatou há pouco, implicando em furar o teto de gastos e, ao mesmo tempo, não
não cumprimento do pagamento previsto judicialmente dos precatórios, tudo isso traz insegurança jurídica, termina afetando a percepção de investidores, termina também contribuindo para a elevação, em última instância, até da inflação. E, com isso, o governo se desgasta por conta da situação econômica precária da vida dos brasileiros. Em suma, na sua visão, senador, quantos brasileiros serão beneficiados, entre aspas, por esse novo Auxílio Brasil? O que é que a sua assessoria técnica indica ou calculou? E nessa relação custo-benefício, ou seja, o que traz o auxílio de eventual apoio eleitoral ao presidente, ao mesmo tempo que a instabilidade econômica traz de desgaste. Como é que o senador vê isso, ao fim das contas, do ponto de vista do benefício eleitoral para o presidente? Olha, em primeiro lugar, o número, né? As indicações que a gente tem são por volta de 17 milhões de famílias, o que é um número muito expressivo. Se você calcula 4, 5 pessoas por família, você vai ter aí 70, 80 milhões de brasileiros que dependerão muito do auxílio para poder ter um final do ano em que eles, pelo menos, não tenham só que lamentar a comemoração dos outros, né? Porque eles estarão fora dessa comemoração, mas porque eles poderão, pelo menos, não passar fome, vamos falar de forma bem objetiva. De outro lado, eu acho que há sempre um benefício derivado, né? E o governo espera colher esse benefício derivado, né? É bem verdade, eu tenho dito isso, que o governo está dando com uma mão pequena e vai tirar com a mão grande. É a mão grande da inflação. O desastre da inflação é que ela impacta mais a cesta básica do brasileiro. Ou seja, ela expropria a renda. Você cria alguma renda e logo vem o bujão de gás a R$ 120. E logo vem o preço do feijão, o preço das carnes, o preço do arroz, de tudo. Aquilo que constitui a cesta básica tem um aumento muito superior a esses 10% que são registrados como inflação. E isso vai criando uma situação em que o benefício derivado pode não ser aquele que ele espera. E fico imaginando que eles já estão aí com essa abertura propiciada por essa PEC criada na Câmara, imaginando em dar algo adicional lá para maio, enfim, dependendo de como evoluir a inflação. O fato é que, se caminharmos na direção do que nós estamos propondo, nós não temos credibilidade, os precatórios serão pagos, o teto não será rompido, como nós estimulamos, exatamente derivado disso, uma reanimação da economia. Para o ano que vem estava previsto 2 e alguma coisa. Foi caindo para 1,5, já está em 1, e já tem gente de crescimento. Tem economistas que já falam estagflação. Você vai ter estagnação na economia e inflação crescentes. É o pior dos mundos para um processo eleitoral. Para todos, não só para o presidente. Você vai encontrar uma expressiva parcela de eleitores desalentados, desanimados, sem confiança e sem esperança. Isso é um ambiente muito propício a você ter uma eleição muito atritada, muito tumultuada, que vai dificultar uma decisão que propicie imaginar que nos próximos 4 anos, depois das próximas eleições, o Brasil vai ser substancialmente diferente do que tem sido nesses 4 anos de governo Bolsonaro. Senador, eu queria falar um pouquinho das prévias do PSDB. Eu queria saber quem que ganha, vamos dizer assim, que é a pergunta que vale muito. Não sei se o senhor tem este quadro. E se o partido conseguirá sair unido depois dessa disputa que está sendo acirrada. Olha, aí voltar a um conterrâneo do Lavareda, Marco Maciel, que é vice-presidente da República. Ele dizia que as consequências vêm depois, né? É uma frase muito singela, mas que nos faz pensar, sobretudo, na política, né? Então, as consequências das prévias ocorrerão depois, né? Tivemos aí 4 meses de debate, de reuniões, todos os setores do partido, juventude, mulheres, movimento afro, LGTBQ mais um,
Enfim, todos se mobilizaram, se manifestaram, ouviram os candidatos, e isso deu uma animada no partido. Claro, uma animada também nas torcidas, né? Nós temos 3 candidatos. Eu espero que essa animação toda, após ela continue, né? E sedimentem uma unidade dentro do partido. Sem unidade, nós não vamos conseguir o protagonismo que queremos ter na sucessão do ano que vem. Eu estou muito convencido que o espaço para o que se diz ser uma terceira via existe. Na realidade, o espaço a uma candidatura que se preocupe mais com os desafios que o Brasil tem do que com as brigas intestinas e as disputas de poder entre os políticos no dia a dia, o varejo da política. O varejo da política está contaminando muito o parlamento. Há muita moeda que acaba tirando aquela centralidade que deveria ter as políticas públicas, aquelas que interessam aos cidadãos. Monetização excessiva, inclusive com essas histórias de orçamentos secretos, de fundos partidários, fundo eleitoral, enfim, são recursos muito expressivos. Se você somar todos esses recursos, dá uma Bolsa Família ou mais. Não é? Então é preciso que a gente consiga criar uma expectativa, uma esperança na população. Agora, para criar isso, você tem que ter unidade de partido. Né? Você não vai dividido buscar atrair outras forças políticas para uma candidatura do PSDB. Então, essas prévias, alguém já até me comentou, isso não é um risco? A política sem riscos é uma política que não estimula, que não encara os desafios. Né? E para nós foi um risco, até aqui, muito importante. O risco de ativar o partido, ativar as lideranças, inclusive pessoas que já estavam até meio afastadas da política. E eu espero que isso propicie também essa unidade. Sem ela, nós não iremos a lugar nenhum. Senador, com certeza a realização das prévias pelo PSDB está sendo, na verdade, um exemplo de democratização, de oxigenação do processo de seleção, de escolha de candidatos, não é? Porque tradicionalmente no Brasil os candidatos são definidos em função de, digamos, conciliábulos, não é? Apenas o apontamento pelas elites partidárias. Agora, uma prévia partidária não necessariamente escolhe candidatos que sejam, de fato, capazes de representar essa terceira via, porque a prévia é interna, naturalmente é uma prévia dos filiados do partido. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro hoje teve praticamente lançada a sua candidatura em Brasília, e ele, ouvido pelos jornalistas, disse que está disposto a uma composição daqui a alguns meses, em função de uma candidatura a outra eventual, que tenha mais condições, melhores condições de representar um agregado razoável desses nomes da terceira via. A minha pergunta é simples: o PSDB também tem essa disposição? Ou seja, independentemente da escolha do seu candidato pelas prévias desse mês, o partido estaria disposto a sentar na mesa e, eventualmente, apoiar até um Sérgio Moro, se ele tiver melhor posicionado nas pesquisas daqui para abril, maio do ano que vem? Pois é, eu não vi a fala do Moro, mas pelo que você está dizendo, e já ouvi aqui e acolá, foi uma fala positiva, olhando adiante, buscando criar convergência. Nós também compartilhamos desse propósito. Né? E acho que você tem razão. Abril, maio, à medida que o tempo passar, né, acho que haverá essa tendência. Até porque, se não houver isso, você vai ter a reprodução da polarização que está aí hoje. E nós já vimos que tem muita gente, inclusive que está de um lado de um dos outros lados da polarização, que almeja que o ambiente eleitoral não seja um ambiente de tensão, né? Um ambiente que não propicie um bom debate, não identifique os reais desafios que o Brasil tem. Né? Se ficar só uma briga de poder pelo poder, se ficar uma briga só de,
saber quem é mais esperto, quem faz o discurso que mais sensibiliza e depois não tem compromisso nenhum que vai fazer no governo. Não pode ser assim. O Brasil também, e os brasileiros certamente, estão refletindo sobre isso. A situação que nós vemos hoje é dramática. O país não cresce, o emprego não aparece, a renda, estão queimando a Amazônia. Como é que pode isso? Garimpos ilegais por todo lado, queimadas, né? A crise hídrica, a crise elétrica. Eu sou relator de uma comissão especial que agora vai começar a trabalhar semana que vem, vai analisar quais foram as causas, consequências que nos levaram a essa situação, mas, sobretudo, olhar adiante. O que o Brasil precisa fazer? Nós que temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, água, né? Água, além disso, já temos hoje expressivamente o vento, a energia dos ventos, né? E outras fontes alternativas. Nós temos que usar isso como trunfo, nossa Amazônia, a nossa biodiversidade, e estamos aí brigando, fazendo briga de rua e com relação à questão ambiental, o desprezo pela ciência, a ideia de passar a boiada, é um horror isso. A gente tem que se emancipar disso aí. Para isso tem que ter candidatos que sejam capazes de dialogar e de apresentar ideias, apresentar caminhos. O PSDB, nós não vamos dizer que estamos, olha, nós estamos entrando aqui, mas para fazer uma composição. Ninguém entra assim num bom debate. Né? Nós entramos num debate para consolidar uma candidatura nossa. Se a realidade mostrar noutra direção, nós não estamos prisioneiros. Né? Nós não temos, como dizia o Juscelino, nós não temos compromisso com o erro. E o Juscelino foi um político extraordinário, ele foi uma explosão, né? Ele pensou o Brasil grande, né? Administrou crises de toda a natureza, inclusive crises militares, passou por todas elas e foi capaz de construir convergências e fazer o Brasil crescer. Né? Os planos e metas dele, teve um ponto, um ou dois pontos pouco viabilizados, mas teve três pontos cruciais: indústria de base, rodovias, energia. Isso tudo foi muito fundamental para dar ao Brasil a base que nos fez crescer fortemente. De 1930 a 1980, nós somos um dos países que mais cresceu no mundo. Agora estamos patinando, apesar de termos tido o Plano Real, depois a estabilidade, ela se consolidou, deu uma desandada e agora desandou muito. Ou recompõe, mas não do gogó, né? Aquilo que as pessoas percebam que tem consistência, tem compromisso, ou nós vamos nos encalacrar. Eu espero que não Senador, aconteça. a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria só fazer uma última pergunta. O senhor sempre foi uma pessoa muito próxima do ex-governador Geraldo Alckmin, e tudo indica Sim. que ele vai deixar o PSDB, ele já disse isso. Então eu queria saber como é que o senhor vê a saída dele, que responsabilidade o senhor vê de João Dória, que pode ser o seu candidato a presidente da República, nesta saída, e como que o senhor vê a possibilidade do Alckmin, inclusive, formar uma chapa com uma ideia de uma frente amplíssima, no caso, contra o presidente Jair Bolsonaro já no primeiro turno, sendo vice de Lula? 3 perguntas em uma. Não são três perguntas, são três desafios. Né? Bom, com relação ao Geraldo, eu sempre disse que lamento a saída dele do PCB. Já foi governador de São Paulo, duas vezes candidato a presidente da República, e é uma pessoa que tem um compromisso com São Paulo inequívoco. Né? Então, eu lamento muito a saída dele. Acho que foram várias circunstâncias que foram se criando daqui e dali que levaram ele a tomar essa decisão. Sem dúvida nenhuma que há aí projetos, iniciativas que criaram um desconforto muito grande para a presença do Geraldo Alckmin no PSDB. Eu sou ainda daqueles que fico imaginando, quem sabe ele, em algum momento, retorna ao PSDB mais cedo do que a gente espera. Mas agora parece que a postura dele de saída está bem. Finalmente, a proposta de uma combinação do governador Geraldo Alckmin numa candidatura a vice com Lula, essa eu quer dizer, conheceu, eu vi comentada, mas eu levei isso muito mais
a conta de uma especulação que surgiu pelo fato de ele ter tido um encontro com Lula. Eu imagino que isso não tem viabilidade alguma. Né? O governador quer ser candidato a governador e o Lula está construindo a sua candidatura à presidência da República. Isso é bom para a polêmica cotidiana, né? Mas, não, a meu ver, não tem nenhum fundamento. Bem, senador, infelizmente a gente acabou, o nosso tempo está esgotado. Queria agradecer muito a sua presença, convidá-la para voltar mais vezes. Muito obrigada. Olha, muito obrigado a você, Mônica e ao Lavareira. O programa de vocês é um programa importante para a vida política do Brasil. Basta ver quem frequenta. Vocês cometeram uma falha hoje, mas de qualquer maneira, semana que vem recompõe. Grande abraço para vocês também. Boa noite. Um abraço, muito obrigada. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.